Então me conta, o que faz um vice-líder do governo na Câmara? Na Assembleia. Na Assembleia, desculpa. Câmara aqui em Cataguiri. É. Cara, o vice-líder do governo, assim como os vice-líderes do governo e o líder do governo, ele tem algumas funções, alguns privilégios, como, por exemplo, tempo de fala. A gente pode falar mais, a gente pode participar de mais comissões, mas basicamente o vice-líder do governo tem que defender as boas propostas que o governo manda para a Assembleia, além de defender, além de votar, também articular com os outros deputados para poder ser aprovado, né? Então, por exemplo, o governo Tarcísio, ele quer mandar para a Assembleia a privatização da Sabesp, lá para 2024. Então, eu estou participando de debates com outros deputados, principalmente da oposição, estou falando com deputados da base, da oposição também, para aprovar, particular, para passar nas comissões. Então, basicamente, o vice-líder do governo, ele tem que ir na Assembleia articular, defender e brigar pelas propostas boas que o governo mandar. Se o governo mandar proposta ruim, aí não. Tu já sabia que tu ia ser o vice-líder? Não sabia, cara. Não sabia, até porque eu costumo dizer, eu não fiz campanha pro Tarcísio, né? Eu votei nulo pra governador, votei nulo pra senador e votei nulo pra presidente. Então eu não sabia nem que o Tarcísio ia ganhar, nem que eu ia votar no Tarcísio, muito menos que eu ia ser vice-líder de governo. Desde que o Tarcísio ganhou, eu também não votei no candidato opositor do Tarcísio nem nada. Desde que o Tarcísio ganhou, eu fui falar com quase todos os secretários, faltam uns 4 secretários que eu ainda não falei. É uma costume, desde o Arthur, fui estagiário e assessor do Arthur. E o Arthur, ele falou com todos os secretários do governo João Dória, depois do Rodrigo Garcia. Então, a nossa equipe, o Mago Liberal que tá aqui, Benjamin, nós tínhamos uma missão de, vou falar com todos os secretários para saber o que eles querem mandar, o que é de bom, o que é de ruim. A gente foi falar, eles gostaram da gente, e quando na última reunião a gente foi falar com o Tarcísio, ele falou, gostei muito de você, eu quero que você seja vice-líder, né? Principalmente pela capacidade de defender as boas propostas do governo. Então, eu não sabia que seria. E aí, quando ele fez o convite, eu fiquei muito feliz e aceitei. E eu acho que ele tá fazendo um bom governo. Então, até agora tá bem fácil. Tem pouco tempo também pra julgar isso, não é? Você não acha? Tem, mas, por exemplo, alguns outros governos, por exemplo, o governo Lula, que tem pouco tempo pra julgar. Eu já processei o governo Lula umas 4 vezes e eu nem sou deputado federal. Kim Kataguiri já processou o Lula umas 10 vezes. Então, o quê? 10 vezes? Mais que isso. Mas como é que, pra que serve isso na prática, ficar processando o presidente? Por exemplo, quando ele faz algum contrato... Ele acabou de renovar um contrato que é suspeito de um cartel de asfalto de 850 milhões. Eu posso entrar com uma representação no Tribunal de Contas, pro Tribunal de Contas chegar lá e falar, isso aqui tem um cartel, você não pode fazer esse contrato, e anula o contrato, você economiza dinheiro público. Tipo, nesse ano ainda não teve nenhuma conclusão de nenhuma representação, de nenhum processo que eu entrei. Mas na legislatura passada a gente suspendeu o edital de superfaturamento de picanha, de kit de robótica de 16 mil reais que está sendo entregue para a escola que não tinha privada, superfaturamento de Heineken, de Eisenbahn, de Viagra, de prótese peniana. Tudo isso a gente foi pro pau e conseguiu. Entendi. E aí o que acontece Mas assim, essas paradas você processa diretamente o presidente? É assim que funciona? Então, depende do caso. Tem coisas que é ato direto do presidente. Então, por exemplo, agora ele soltou um decreto para mudar critérios do marco do saneamento básico, né? Aí você entra, por exemplo, eu entrei com um projeto de decreto legislativo para suspender o decreto dele, para ele não gerar efeitos, porque, na minha interpretação, ele é ilegal, porque... Vamos explicar rapidinho, assim, como é que funciona a hierarquia de leis, né? Basicamente, você tem uma lei ordinária, a lei complementar, que foi aprovada pelo Congresso Nacional, e aí o Executivo solta um decreto para entrar no detalhe, né? Fala, olha, essa lei vai ser aplicada desse jeito. Só que, quando o presidente, ele extrapola o seu poder de regulamentar, quando ele atropela a lei, porque ele não pode colocar no decreto uma coisa que vai contra o que a lei estabeleceu. Ele tem que entrar no detalhe daquilo que a lei estabeleceu e dizer como que aquilo vai ser aplicado na prática. Aí o Congresso Nacional tem um remédio, que a gente chama, que é o projeto de decreto legislativo, que é para você basicamente, né, suspender, anular o decreto do presidente. Que nesse caso é o que a gente tem chamado de bancada da merda. Porque a gente aprovou o marco de saneamento básico que tem 110 milhões de pessoas que não têm esgoto tratado ou água tratada. E aí, o que é basicamente o marco de saneamento? É o seguinte... Hoje tem várias empresas estatais que fazem saneamento, né? E não funciona, né? Tanto que metade da população não tem saneamento básico. E aí o que a gente determinou no marco de saneamento? É o seguinte, a gente tem essa meta de universalização para todo mundo ter saneamento e nesse preço, né? Nessa qualidade.
Se a empresa estatal não for capaz de mostrar um plano de trabalho, não for capaz de mostrar capacidade financeira para cumprir esse plano, a gente vai abrir concorrência para iniciativa privada, para alguma empresa privada fazer esse serviço. Uma coisa muito razoável. Não é nem ultraliberal, tipo, privatizar tudo, nem estatizante. É tipo, se é estatal e tá funcionando, beleza, continua aí e cumpra suas metas. Se é estatal e não tá funcionando, vamos abrir para concorrência. E aí o que aconteceu? Foi feito um levantamento que mostrou que 80% das empresas não tinham capacidade financeira para cumprir as metas. Por isso, na maior parte dos casos, ia abrir para concorrência privada. Só que os governadores querem manter as indicações políticas para as empresas estatais de saneamento. E aí o Lula, para atender essa galera, falou, não, vamos rever os critérios da lei de saneamento para que a gente mantenha essas empresas estatais. Ou seja, basicamente está literalmente deixando uma galera na merda para manter cargo político em empresa estatal. E aí eu entrei com o projeto de decreto legislativo contra isso. Entendi. Aí, Nesse caso, diretamente contra ele. No caso, é diretamente contra o decreto editado por ele. Tá, entendi. Agora, por exemplo, teve o Ministério da Verdade, que ele colocou lá na Advocacia Geral da União, que é a Procuradoria da Defesa da Democracia, que foi feita para combater a disseminação de notícias falsas sobre políticas públicas. Horrível esse nome, hein? Ministério da Verdade. Não, Ministério da Verdade fui eu que apelidei. Horrível. Eu sei que foi você que apelidou, mas é um nome, assim, sugestivo, né? Sim. Você, leitor de Harry Potter, o caralho, né? Opa. O quê? Leitor de Harry Potter? É, pô, porque Ministério da Verdade é um bagulho que tem no Harry Potter, pô. Que era horrível, tá ligado? Mas tudo bem, continua aí. Gente, vou ter que fazer vídeo defendendo King. Não é defendendo. Tô brincando. Não, porque, Igor, porque o Ministério da Verdade, na verdade, é um bagulho do livro 1984, do George Orwell. E do Harry Potter. Mas beleza. Aí o Ministério da Verdade. Aí o Lula mentiu, falando que teve um golpe no Brasil, que ele deixou a presidência sem ninguém passar fome. E aí eu representei ele no Ministério da Verdade e falei, vocês não querem proteger a verdade agora sobre políticas públicas e não sei o que lá? Isso Então, é mentira. Então o processo é o Lula agora aí, ó, a AGU. Aí eles rebateram falando, não, isso é uma opinião, é pluralidade de ideias, não sei o que. Não é uma opinião. Ele não deixou o Brasil sem fome, ele deixou com mais de 11 milhões de pessoas passando fome. Não teve um golpe de Estado no Brasil. Tanto não teve um golpe de Estado no Brasil que agora os partidos que deram o golpe de Estado têm ministério no governo Lula. E ele chamou gente que votou o golpe de Estado pra fazer parte do governo.